Imaginem que tínhamos um botão, tipo o botão de volume de um rádio, mas que, em vez de música, controlava a velocidade a que a Terra gira. O que é que acham que acontecia ao nosso mundo se o rodássemos para o máximo? O que acontecia ao nascer do Sol, aos oceanos, às tempestades? Íamos ter furacões permanentes ou se calhar um deserto global? Parece ficção científica, eu sei, mas a resposta não está num filme. É isso mesmo. Há décadas, um grupo de cientistas fez exatamente esta pergunta e, no processo, descobriram uma espécie de código secreto que governa o clima de qualquer planeta. E hoje vamos descodificá-lo juntos. Para percebermos o nosso próprio mundo, às vezes temos de criar outros. E foi isso que eles fizeram, virtualmente, claro. Puseram um planeta em fast forward e em câmara lenta só para ver o que acontecia. E a ferramenta que eles usaram para esta experiência, bem, não foi um telescópio. Foi algo muito, mas muito mais poderoso. Ok, vamos a isto. Este é o artigo científico original. O que os investigadores fizeram foi pegar num programa de computador super complexo, um modelo de circulação global, e usá-lo como se fosse um laboratório de planetas. Basicamente, podiam criar uma Terra digital e começar a brincar com as regras do jogo. Pensem num GCM como o simulador mais avançado que possam imaginar. Ele modela a atmosfera, os oceanos, o calor do Sol, tudo. E isso permitiu a estes cientistas fazer a grande pergunta: o que é que acontece se a única coisa que mudarmos for a velocidade de rotação do planeta? Os resultados foram de cair para o lado. Primeiro, eles carregaram no botão de abrandar. E abrandaram a sério. Imaginaram um planeta a girar 16 vezes mais devagar do que a nossa Terra. Agora, o que estamos a ver aqui nesta imagem da simulação é mesmo fascinante. Isto mostra a energia cinética turbulenta, que é, no fundo, a energia das tempestades. E num planeta lento, essa energia é incrivelmente baixa, super uniforme, não há picos de caos. A energia está ali espalhada de forma suave por todo o globo. Ou seja, o ponto principal é este: viver neste planeta seria incrivelmente aborrecido em termos de meteorologia. O tempo de hoje seria exatamente igual ao de amanhã e ao do próximo mês e provavelmente ao do mês a seguir. Uma calmaria gigante e estável à escala planetária. A seguir, claro, foram para o extremo oposto. Aumentaram a velocidade, 8 vezes mais rápido do que a rotação da Terra. E esta imagem, uau, que diferença! Olhem só para isto. É a mesma medida, a energia das tempestades, mas agora é num planeta a girar a alta velocidade. Em vez daquele manto suave, temos focos de energia super intensos. Parecem enxames de vespas furiosas, zonas de tempestades violentas e muito concentradas, espalhadas por todo o lado. E aqui temos o contraste, lado a lado. É a mesma física, o mesmo Sol, a mesma atmosfera. A única, e repito, a única coisa que muda é a velocidade de rotação. E essa simples alteração cria dois mundos completamente distintos. Um é um gigante a dormir, o outro é um enxame caótico. Então, o que é que se está a passar aqui? O que acontece é que os cientistas não descobriram apenas dois climas esquisitos. Eles, sem querer, tropeçaram na própria gramática da meteorologia planetária. O artigo revelou uma coisa incrível. Por baixo de toda a complexidade, a atmosfera só sabe construir climas de algumas formas básicas. A velocidade de rotação funciona como um seletor que escolhe e mistura estas formas fundamentais. Vamos ver como é que isto funciona. Em rotações lentas, um único sistema meteorológico gigante domina tudo. É simples, como uma única nota de um instrumento. Na nossa velocidade, a da Terra, temos o equilíbrio perfeito. É a complexidade de uma orquestra. Mas se acelerarmos, essa estrutura parte-se toda. Os grandes padrões que movem o calor e a umidade pelo planeta desfazem-se em muitos sistemas mais pequenos e caóticos. E estes são os nomes técnicos para essas peças de construção. Não é preciso entrarmos na física disto, mas a ideia principal é que estes três mecanismos, a forma como o planeta move o calor dos trópicos, as ondulações gigantes na corrente de jato e os motores que criam as nossas tempestades, são como as peças de Lego que a rotação monta de formas diferentes. E é aqui que esta simulação de 1988 se torna absolutamente genial. Porque não se trata apenas de mundos hipotéticos. A verdadeira magia deste trabalho aconteceu quando os cientistas olharam para os seus mundos virtuais e, de repente, os compararam com os nossos vizinhos aqui no Sistema Solar. E aqui está o momento ahá! O modelo previu que se pegássemos na Terra e puséssemos a girar muito mais depressa, ela começaria a parecer-se com Júpiter. De repente, as famosas faixas e as tempestades de Júpiter deixaram de ser um mistério de outro mundo. E esta tabela resume tudo na perfeição. A Terra, com a sua rotação normal, tem o nosso código de orquestra equilibrada.
Júpiter, que gira mais do dobro da velocidade, está completamente no modo enxame rápido. O resultado? Nós temos estações e climas variados e eles têm aquelas faixas icónicas de tempestades. É o mesmo código, a única coisa que muda é a posição do botão. E este código não se fica por Júpiter. Funciona como uma chave mestra para todo o Sistema Solar. Peguemos em Vênus, que se arrasta com uma rotação incrivelmente lenta. É um gigante lento da vida real, tal como a simulação previu. E Marte? Mesmo com a sua atmosfera fininha, os seus padrões climáticos também obedecem a estas mesmas regras. De um momento para o outro, uma única ideia explica o tempo em mundos inteiros. Portanto, no fim de contas, tudo se resume a isto. Uma variável, um número. A velocidade de rotação é a chave mestra que nos permite perceber a enorme diversidade de climas que vemos no nosso sistema solar e, muito provavelmente, por toda a galáxia. E isto leva-nos a uma última pergunta que nos deixa a pensar um bocado. O nosso clima, a nossa orquestra, existe neste ponto de equilíbrio. A simulação mostra que existem outros estados estáveis, como o gigante lento e o enxame rápido. E isto faz-nos questionar: quão estável é o nosso próprio equilíbrio? Será que outras forças, para além da rotação, nos poderiam empurrar para um destes outros estados climáticos? É algo para refletir. Isto deixa-nos a pensar, não é? O nosso mundo, que nos parece tão único e familiar, é na verdade apenas uma de muitas afinações possíveis num seletor cósmico. Se esta ideia vos explodiu a cabeça tanto como a mim, então ajudem-na a chegar a mais gente com gosto e, claro, subscrevam para não perderem a próxima descodificação.